Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 40º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 1 e 2, livro de Salmos, capítulo 40, e o livro do apóstolo João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo, nos aproxima de Deus. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, no qual estamos fazendo agora. Também é importante ouvir um devocional e orar junto conosco. Neste momento, repete comigo estas palavras para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra que será semeada no dia de hoje. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor está nos dando através da leitura da Bíblia, e também é nossa obrigação incentivar aos nossos irmãos a lerem a Bíblia e estudar. Este é o momento oportuno. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras,
e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés foge do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Os rabinos judeus chamam Êxodo de o livro dos nomes, ou são estes os nomes.
porque ele começa com uma lista dos filhos de Jacó, Israel, que, fugindo da fome de Canaã, levaram suas famílias para o Egito. Gênesis 46. Deus usou as experiências dos israelitas no Egito com o intuito de prepará-los para as tarefas especiais que lhes confiara: dar testemunho do Deus vivo e verdadeiro, escrever as Escrituras Sagradas e trazer o Salvador ao mundo. Nenhum povo na história registrada sofreu como os hebreus, mas toda a nação ou governante que os perseguiram foram castigados por isso. Afinal, a promessa de Deus a Abraão foi clara: abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Referência Gênesis 12, versículo 3. Deus cumpriu essa promessa de maneira como lidou com o Egito e a Babilônia nos tempos antigos e com Stalin e Hitler nos tempos modernos. Deus é longâmino enquanto vê as nações perseguirem seu povo escolhido, mas, no final, sua mão de juízo cai sobre os opressores. Compreendendo o versículo 17, este é o primeiro exemplo nas Escrituras do que hoje chamamos de desobediência civil, ou seja, a recusa em obedecer a uma lei má por causa de um bem maior. Diversas passagens nas Escrituras, como Mateus 20, versículos 21 a 25, Romanos 13 e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, admoestam os cristãos a obedecerem às autoridades humanas. Contudo, o texto de Romanos 13, versículo 5, nos lembra de que nossa obediência não deve violar nossa consciência. Quando as leis de Deus são contrárias às ordens do homem, então devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. As parteiras estavam mentindo para o faraó? Provavelmente não. Os bebês nasceram antes que ela chegasse, porque Sifrá e Poá pediram às suas assistentes que se atrasassem. Deus abençoou as duas principais parteiras por colocarem a própria vida em risco a fim de evitar a extinção da nação judaica. Compreendendo o versículo 21, Deus honrou essas duas mulheres de modo estranho. Ele lhes deu filhos numa época em que isso era muito perigoso. Talvez elas só tenham tido meninas, ou, quem sabe, Deus tenha protegido seus meninos, como fez com Moisés. Esta bênção de Deus mostra como os filhos são preciosos para o Senhor. Ele queria dar a essas duas mulheres sua melhor recompensa, por isso lhes enviou filhos. Referência a Salmos 127, versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 2, a sua compreensão. Compreendendo o versículo 2, desde o começo Moisés era visto como um menino bonito. Referência a Atos 7, versículo 20, e também Hebreus 11, versículo 23. E era evidente que Deus tinha um propósito especial para ele. Acreditando que isso era verdade, seus pais desafiaram o decreto do faraó e preservaram a vida do filho. Isso não foi fácil, uma vez que todos os egípcios agora eram espiões oficiais do faraó, procurando bebês do sexo masculino para afogá-los no Nilo. Referência Êxodo 1, versículo 22. Compreendendo o versículo 6, Deus usou as lágrimas de um bebê para amolecer o coração de uma poderosa princesa e usou as palavras de Miriam para que a mãe do bebê pudesse criar o menino e ainda fosse paga por isso. A expressão tão fraco como um bebê não se aplica no reino de Deus, pois quando o Senhor quer realizar uma obra poderosa, ele muitas vezes começa enviando uma pequena criança. Isso aconteceu quando ele enviou Isaac, José, Samuel, João Batista e, especialmente, Jesus. Deus pode usar as coisas mais fracas para derrotar os inimigos mais poderosos. Referência 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 25 a 29. As lágrimas de um bebê foram as primeiras armas de Deus em sua guerra contra o Egito. Compreendendo o versículo 10, na língua egípcia,
Moisés significa nascido ou filho, e lembra uma palavra hebraica que quer dizer tirar da água. Nos anos mais tarde, seu nome faria Moisés se lembrar do Deus que o salvou e fez grandes coisas por ele no Egito. Em mais uma ocasião, Moisés salvaria seu povo porque confiou no Senhor. Compreendendo o versículo 11, Moisés passou seus primeiros 40 anos de vida, conforme Atos 7, versículo 23, trabalhando na burocracia egípcia. Alguns estudiosos acreditam que ele estava sendo preparado para suceder o faraó. O Egito da época parece o lugar menos provável para Deus começar a preparar um líder, mas os caminhos do Senhor não são os nossos. Compreendendo o versículo 12, é possível que o oficial egípcio não estivesse apenas disciplinando o escravo judeu, mas o agredindo na intenção de matá-lo, porque a palavra hebraica empregada no original pode ter este significado. Assim, ao interferir, Moisés provavelmente estava salvando a vida de uma pessoa. E, se o oficial egípcio se virou com raiva contra Moisés, o que é provável numa situação como aquela, então Moisés também estava defendendo a própria vida. No entanto, se ele porventura tinha plano de libertar os hebreus, eliminando os egípcios, deve ter levado um choque ao descobrir no dia seguinte que os inimigos eram apenas parte do problema. Simplesmente os judeus nem mesmo conseguiam se dar bem uns com os outros. Tanto que, quando Moisés tentou reconciliar dois judeus, eles rejeitaram sua ajuda. Compreendendo o versículo 15, esses dois incidentes revelam Moisés como um homem compassivo e de motivações sinceras, mas impetuoso em suas ações. Sabendo disso, fica difícil imaginar como, mais tarde, ele seria considerado um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Referência a Números 12, versículo 3. O fato de Moisés não ter conseguido liberar os judeus neste primeiro momento provavelmente o deixou arrasado. É por isso que Deus o levou para Midian e fez dele um pastor por 40 anos. Assim, ele teve de aprender que a liberação viria das mãos de Deus e não por sua luta. Referência a Atos 7, versículo 25 e Êxodo 13, versículo 3. E eu encerro a leitura no livro de Êxodo, capítulo 2, com a compreensão do versículo 21. O homem que era poderoso em obras e palavras, agora está nos pastos solitários, cuidando de ovelhas difíceis de controlar. Esse, contudo, era apenas o tipo de preparação de que ele precisava para conduzir uma nação de pessoas teimosas. Israel era o rebanho especial de Deus, Salmos 100, versículo 3, e Moisés, seu pastor escolhido. Assim, como os 13 anos de José como escravo no Egito e a pausa de 3 anos na vida de Paulo após sua conversão, aqueles 40 anos de espera e trabalho de Moisés o prepararam para uma vida de ministério fiel. Deus não impõe subitamente as mãos sobre seus servos, mas leva tempo para prepará-los para o trabalho que devem realizar. Os aparentes atrasos de Deus não são prova de indiferença, pois Ele ouve nossos gemidos, vê nossa situação difícil, sente nossas dores e se lembra de sua aliança conosco. O que Ele prometeu será cumprido, pois o Senhor jamais quebra a aliança firmada com o seu povo. Quando chega o momento certo, Deus imediatamente começa a trabalhar. Salmo 40. Cântico de louvor e pedido de ajuda. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 40, inicia com a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Seja qual for nosso problema ou provação, é sempre bom olharmos para trás e nos lembrar da bondade do Senhor. Davi lembrou-se de quanto tempo esperou para que o Senhor o livrasse de seus inimigos e de Saul. Mas chegou o dia em que Deus inclinou os ouvidos, ouviu seus clamores e o levantou da cova. Se Davi aprendeu alguma coisa com seus anos de exílio, foi que o sucesso absoluto depende da fé no Senhor e de paciência durante sua obra providencial. Compreendendo o versículo 2, não devemos levar à risca a descrição do poço, lodo, lama, atoleiro, mas considerá-la no sentido figurado, como uma imagem daqueles anos difíceis pelos quais Davi passou. Poço é também um termo para Sheol, o reino dos mortos, o que denota que a vida de Davi certamente estava em perigo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10. Davi saiu do poço e foi para a rocha, e agora ele vai para o santuário de Deus. Depois de tudo o que o Senhor fez por Davi, como o rei poderia expressar gratidão ao Altíssimo por suas misericórdias? Ele poderia trazer sacrifícios para o altar, mas essa não era a principal coisa que Deus desejava. Isso não significa que esses sacrifícios estivessem errados ou que o Senhor não quisesse que seu povo lhe oferecesse sacrifícios, mas sim que o Deus de Israel queria o coração das pessoas em primeiro lugar. Compreendendo o versículo 9, Davi ficava entusiasmado quando contava aos outros o que o Senhor havia feito por ele. Sua atitude é um bom exemplo para seguirmos. Entre os fiéis do santuário, o rei deu glória ao Senhor. Isso nos lembra os louvores na ressurreição de Jesus. Referência: livro de Salmos, capítulo 22, versículo 31 e livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 11 a 17.
Quando o culto de adoração terminou e Davi voltou aos seus deveres reais, ele descobriu que havia outras batalhas para lutar e novos problemas para resolver. Foi então que se voltou novamente para o Senhor em busca de ajuda. A adoração não é uma fuga da vida, mas a oportunidade de honrar a Deus e ser preparado para enfrentar as situações e viver para a glória de Deus. E eu finalizo a leitura no livro de Salmos, capítulo 40, compreendendo o versículo 17. Davi não podia ver o que estava por vir. Referência, versículos 12, capítulo 31, versículo 9, capítulo 38, versículo 10. Mas Deus conheceu o futuro e tinha tudo sob controle, como sempre fez. Referência, capítulo 7, versículos 1 e 6, capítulo 22, versículo 19, capítulo 38, versículo 22 e capítulo 71, versículo 12. Davi orou pedindo um livramento rápido. As palavras sou, tu és, dizem tudo. O grande eu sou é suficiente para toda necessidade. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor! Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Exposição bíblica dos versículos 19 a 25. Nosso Senhor descansou na tumba no sábado e ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana. Muitas pessoas chamam o domingo de sábado cristão, mas ele não é o dia de sábado. O 7º dia da semana, o sábado, comemorava o fato de Deus ter finalizado a obra da criação. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Mas o domingo, o dia do Senhor, comemora a obra da redenção, concluída por Cristo, a nova criação. Deus, o Pai, trabalhou por 6 dias e então descansou. Deus, o Filho, sofreu na cruz por 6 horas e então repousou. Compreendendo o versículo 19, a mudança do 7º dia para o primeiro não aconteceu por algum decreto da igreja.
ela foi trazida desde o começo pela fé e pelo testemunho dos primeiros cristãos. Por séculos, o sábado judaico esteve associado à lei. Havia os 6 dias de trabalho e então vinha o descanso. Mas o dia do Senhor, o primeiro da semana, é associado com a graça. Primeiro deve vir a fé no Cristo vivo, depois a prática das obras. Compreendendo o versículo 23, os cristãos recebiam o batismo do Espírito no Pentecostes e seriam capacitados para o ministério. Sem o enchimento do Espírito, eles não podiam dar o testemunho efetivo. O Espírito havia habitado entre eles na pessoa de Cristo, mas agora estaria neles. Compreendendo o versículo 27, as feridas significavam mais do que identificação. Eram também evidências de que o preço pela salvação havia sido pago e que, a partir dali, o homem poderia ter paz com Deus. A base de nossa paz é encontrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ressurgiu dos mortos em vitória e agora vive por nós. Em nossos medos, não podemos ignorá-lo. Ele vem a nós em graça e nos encoraja por meio de sua palavra. Compreendendo o versículo 29, é um encorajamento para nós saber que o Senhor tinha um interesse pessoal no descrente, Tomé, e uma preocupação especial com ele. Jesus queria fortalecer-lhe a fé e incluí-lo nas bênçãos reservadas para os seus discípulos. Tomé nos lembra que a incredulidade nos rouba bênçãos e oportunidades. Pode parecer sofisticado e intelectual perguntar o que Jesus fez, mas questionamentos desse tipo são normalmente evidência de coração duro e não de uma mente disposta a buscar a verdade. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também do livro do apóstolo João, capítulo 20, com a exposição bíblica dos versículos 30 e 31. Não houve necessidade de João descrever todos os milagres que nosso Senhor fizera. Na verdade, ele supôs que um registro completo nunca poderia ser escrito. A vida e o ministério de Jesus Cristo foram ricos e extensos demais para que qualquer escritor, mesmo que divinamente inspirado, pudesse empreender um registro completo. Mas um registro completo não é necessário. Todos os fatos básicos estão aqui para que as pessoas os leiam e considerem. Nas Escrituras, há verdade suficiente para que qualquer pecador creia e seja salvo. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor.